Boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença. Hoje temos uma sessão dos Seminários de Biologia e Sociedade muito especial. Muito especial por vários motivos. O primeiro de todos é porque contamos com a presença de uma convidada que tem uma particularidade. Normalmente os convidados, quando falamos em alguém que é convidado, é alguém que não é da casa. Mas, na verdade, a doutora Clara Isabel Silva é uma pessoa da casa e considera-se uma pessoa da casa. E, portanto, é esta situação estranha de termos uma convidada que, simultaneamente, é da casa. Naturalmente, quero, em primeiro de tudo, agradecer à Clara a disponibilidade para, uma vez mais, estar aqui connosco. A Clara tem tido um percurso absolutamente admirável e é, aliás, uma das razões que nos leva com frequência a convidarmos ex-alunos, é aliás uma iniciativa no âmbito do mestrado em Biologia da Conservação, que a Clara, além de bióloga, também fez com enorme sucesso, diga-se de passagem, esse mestrado. E essa iniciativa, dizia eu, intitula-se Os Nossos Mestres Regressam a Casa. E o objetivo é que eles possam partilhar connosco aquilo que tem sido o seu percurso, aquilo que têm sido as aventuras que têm trilhado, e, de alguma forma, de que modo é que a sua presença na Universidade de Évora enquanto estudantes foi, ou não, marcante e positiva para o percurso que estão a trilhar. Fizemos isso várias vezes, fazemos isso hoje novamente com a Clara, e é um gosto enorme tê-la aqui connosco. Portanto, muito obrigado pela disponibilidade e pelo entusiasmo com que acolheste o meu convite. É também uma sessão especial porque temos alguns colegas do Departamento de Biologia e eu quero naturalmente saudá-los e agradecer-lhe a todos. E um último ponto, pelo facto de esta sessão ir ser filmada, graças ao apoio dos audiovisuais da Universidade de Évora, na circunstância pela técnica Daniela, que está aqui connosco, a quem agradeço pessoalmente, e essa filmagem será depois, esse vídeo será depois disponibilizado posteriormente no canal YouTube do Departamento de Biologia. Portanto, sem mais demoras, eu passo a palavra à Clara para nos brindar com aquilo que tem para nos transmitir e que será seguramente um sucesso. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos, caros colegas, que eu também sou bióloga, portanto vocês estão a fazer caminho para serem mais biólogos de sucesso e bem precisamos de pessoas como vocês neste mundo, não é? Eu venho aqui trazer um pouco daquilo que também tem sido este caminho de juntar a biologia à sustentabilidade. Depois, se vocês quiserem, eu estou à vontade para falar, seja ao longo da sessão, porque quero que vocês participem, seja depois no final, falar um pouco sobre o meu percurso, porque a biologia está sempre no trabalho e está sempre no coração, mas depois também aqui naveguei por outros caminhos que eu acho, e gosto particularmente, que trabalho essencialmente com empresas na área da sustentabilidade e tenho a minha própria empresa também, desde este ano. Já começou com um projeto, mas depois já saltou para a empresa. E é para vocês também perceberem a versatilidade que a biologia nos traz. Todos nós temos depois uma capacidade enorme de trabalhar, quer seja na investigação, quer seja no mundo corporativo. Pronto, hoje o palco é aqui dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tanto as luzes, as câmaras, a plateia, está tudo aqui a postos. Claro que o que eu vos vou trazer acaba por ser uma curta-metragem, agora continuando aqui com as metáforas, porque falar de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável daria para muitas horas, mas temos pouco tempo. Ainda assim, vamos só fazer aqui um overview que não é tão simpático, mas é a realidade que temos no planeta e temos que nos confrontar com ela, porque vocês têm esta missão, não é, de prosseguir com aquilo que se tem feito de bom e não tão bom, seja dos nossos governantes, seja em contexto internacional, não é, dos países e todos os agentes da sociedade. Estamos a falar de biologia e sociedade e vão perceber que nem a propósito. E, portanto, temos que ter conhecimento desta realidade para poder trabalhar sobre ela. E depois vamos entrar falar um bocadinho sobre a Agenda 2030. Está quase a terminar, não é? Falta pouco, faltam 4 anos, não tarda, mas ainda há muito trabalho a fazer e eu vou precisar que vocês colaborem, vamos aqui participar ativamente, por isso eu já coloquei aí alguns conjuntos de 17 ODS, esses cartões, os flashcards, para podermos aqui depois brincar um bocadinho com eles, mas bora lá, porque infelizmente já nos deixou este ano, mas é sempre alguém que eu recordo e a minha equipa também, que é a Jane Goodall, e de facto o maior perigo é não fazermos nada, é olharmos para o que está a acontecer através dos mídias e
simplesmente pensarmos não é connosco, não vamos nos mexer, porque estamos confortáveis. E não é isso que tem que acontecer. Porque, não sei se vocês já ouviram falar, mas nós vivemos neste mundo VUCA. Se tem esta expressão, que é um mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. E há uma expressão que diz que tudo o que temos de mais certo é o incerto todos os dias. E o que nos aconteceu, sejam as guerras, seja a pandemia, mostra-nos que o risco é iminente. Já há 40 anos atrás, havia alguém que, de tão visionário que era, um cientista, já achava que isto era um problema, sobretudo a questão climática, era um problema que tinha que ser tratado o quanto antes. Life is something rare and precious. There is something extraordinary about the planet that we are privileged to live on. The human species is destroying forests, and we're doing it at a rate of 1 acre of forest every second. As Nações Unidas usaram este pequeno sketch com o discurso do Carl Sagan, um grande cientista visionário que há 40 anos atrás dizia isto era extremamente urgente trabalhar este tema, tendo aqui as alterações climáticas como chapéu. Se há 40 anos era assim, imaginem agora, não é? É de facto uma emergência o fazer. Porquê? Porque os sistemas estão completamente pressionados. Temos não só a guerra, mas temos crises económicas e geopolíticas que vêm com a guerra, que nos permitem também aumentar a erosão social, aumentar as desigualdades. Tivemos também o tema da pandemia, e que se calhar não estamos imunes de uma próxima, que nos trazem que pensar, no sentido de, será que os nossos sistemas biológicos estão seguros? Porque há crises alimentares, há crises energéticas e depois tudo isso vulnerabiliza as sociedades no modo geral. Se pensarmos na biodiversidade, sabemos que há muitas espécies que se extinguem por dia. Creio que foi há 15 dias, a borboleta da Madeira foi mais uma espécie que saiu como notícia que foi extinta na natureza. Mostrei-vos aqui esta imagem porque, de facto, os polinizadores, considerados o animal mais importante do mundo, também pela Comissão Europeia, também têm tido uma destruição em massa por diferentes fatores, e vocês sabem, desflorestação, pesticidas, incêndios, exóticas. Portanto, temos aqui muitos problemas de ordem antropogénica que vão massacrando os nossos animais e estas espécies em particular. Há também consequências aqui do ponto de vista da temperatura e das alterações climáticas. Tudo isto está interligado. Poluição da água, do ar. E aquilo que foi o Acordo de Paris de vamos lá trabalhar para reduzir 1,5 grau de temperatura até 2030, 2 graus até 2050, pode de facto estar comprometido. Este ano não foi um ano fácil, é verdade, passou rápido e com alguns impactos que podem ter consequências nas gerações seguintes. O planeta continua a atingir o seu limite. Há aqui este exercício do Overshoot Day, que eu não sei se vocês conhecem, em que conseguimos perceber qual é que é aqui o usufruto que cada país faz dos recursos. Sendo que aqui os recursos alimentares e tudo o que está associado à agricultura e depois também os transportes é aquilo que mais cria pegada em cada um dos países. Só para terem uma ideia, que Portugal está sempre em maio, portanto significa que a partir do final do mês de maio, imaginem, aqui Portugal está aqui nos 20 e tais de maio. A partir do final do mês de maio para a frente já estamos a gastar os recursos do ano seguinte. O que foi usufruir de uma forma normal destes recursos ficou em 1970, só para terem ideia. A partir daí tem sido sempre uma sobrelotação daquilo que é o consumo, um consumo desregrado dos recursos a todos os níveis. Há quem também faça estes estudos, que é a Universidade de Estocolmo, com estes limites planetários, que infelizmente vão aumentando de 2 em 2 anos, pelo menos. 7 dos 9 já estão transpostos. Portanto, está associada àquilo que é a resiliência do planeta. E esta resiliência também está aqui a ser posta em causa. Porquê? Porque estes limites não trabalham de forma estanque. Se temos alguns que estão em sobrecarga, significa que outros
também estão igualmente comprometidos. Com tudo isto, será que precisamos de super-heróis porque temos um trabalho a fazer até 2030? Este 2026, que está quase aí, é um ano que pede atuação, que pede compromisso, onde as palavras são importantes, onde a transparência fala mais alto e, sobretudo, pede cada vez mais coragem e confiança. Há uma máxima também que nós usamos muito no mundo corporativo, que é competir menos e colaborar mais. E, portanto, isso é importante entre quê? Entre municípios, empresas, universidades, ONGs. Portanto, tem que haver aqui uma ligação concertada entre todos estes agentes. Porquê? Porque os compromissos mantêm-se. Continuamos a ter uma Agenda 2030 que está a trabalhar, que foi aqui lançada na Conferência de Nova Iorque em 2015. O Acordo de Paris em simultâneo, portanto, foi um ano histórico também. E depois, no ano 2020, a Europa, que gosta de ser o continente pioneiro, e ainda bem, para dar o exemplo, trabalha aqui com o Pacto Ecológico Europeu e com algumas estratégias, onde está incluída a Estratégia Internacional para a Biodiversidade, associada à estratégia do Prado ao Prato, mais ligada aqui à agricultura, mas vocês conseguem perceber que há uma conexão entre elas. E, portanto, aqui também existem metas até 2030 e até 2050, com injeção de financiamento para todos os países da União Europeia, para que isto aconteça. E porque os desafios continuam. Todos os anos, o tão aclamado Global Risks Report do World Economic Forum sai em janeiro e queremos sempre perceber o que é que vai acontecer do ponto de vista da perspectiva futura. Se repararem, em termos de dominância, a cor verde está aqui, a 2 anos e a 10 anos, o que significa que parece que todos os esforços de mitigação que estamos a fazer do ponto de vista climático, biodiversidade, água e outro tipo de recursos que não são renováveis, está aquém do esperado. Porque a projeção, a futurologia aqui não é simpática. Continuamos a ver, em primeiro lugar, tudo isto que eu vos estou a falar. Portanto, é um relatório que nos mostra, junto com esta imagem, que há qualquer coisa aqui que não está bem, ou que pelo menos estas chamadas policrises, que também foi o World Economic Forum que lançou, demonstram que isto está tudo intrincado. Começou-se aqui nestas primeiras ondas com um impacto, uma vulnerabilidade maior, mais do ponto de vista económico e social, mas estas que estão aqui atrás, que são muito mais ressonantes, mais significativas, vão ter obviamente também impacto, mais do ponto de vista ambiental, mas vão ter consequentemente impacto em tudo aquilo que vos falei agora. O que significa que estamos aqui quase perante um tsunami, porque e isto tendo em conta o tripé da sustentabilidade, o que tem impacto no ambiente terá nas pessoas e terá na economia. O que terá nas pessoas terá consequentemente na economia e vice-versa. É um triângulo que foi criado há uns anos e que se pode explicar isto neste sentido. Se tiverem dúvidas, força. Eu gosto de partilha e já vos vou desafiar. Já foi lançada uma nova fotografia, uma nova imagem, que é a guerra. Pronto, mas eu trouxe esta para também não dramatizar tanto, porque eu não quero que vocês saiam daqui tristes. O que é certo é que fala-se muito de alterações climáticas, pegada de carbono, neutralidade carbónica, mas temos que evitar este efeito túnel, porque não podemos só pensar em trabalhar aqui as emissões de carbono. Temos que pensar que há outros grandes temas dentro da sustentabilidade, onde se encontra a biologia, que estão ligados, como vocês viram por estas ondas, e que também precisam de uma atuação rápida. Já dizia o nosso António Guterres, que está aqui ligado e bem, e tem aqui um papel ativo a nível internacional, que nós precisamos de travar este tempo, este relógio, que é quase um relógio do juízo final, não é? Temos que fazer algo porque não estamos de todo só a cuidar de nós. Estamos aqui a salvaguardar um planeta que é nosso, que é único. Pensamento do minuto. Levaram agora assim, com esta injeção, pensamento. O que é que eu, futuramente, posso contribuir para este processo? Seja um dia num trabalho, seja numa instituição, seja de uma forma voluntária, que possam fazê-lo agora enquanto estão a estudar. Começamos a pensar sobre isto. Há espaço para a esperança, para a mudança, tem que haver, não é? Nós, e que há vários livros, eu só trouxe um exemplo de um livro no final, mas há vários, nós temos que ser otimistas teimosos, porque senão estamos mal, não é? Vocês, e se pensarmos na definição de sustentabilidade, é usufruirmos dos recursos agora, de uma forma regrada, orientada, tendo em conta a imposição de limites,
para que as gerações futuras possam usufruir desses mesmos recursos. Portanto, pensando o que é que eu posso deixar para as gerações seguintes. Neste caso, esta ferramenta, os ODS, que vocês já têm aí, alguns cartões, vem ajudar um pouco a pensar sobre este tripé de sustentabilidade. E vocês veem aqui a ligação entre o People, o Planet e o Profit, mas há mais, já vos vou mostrar. E, portanto, como eu vos disse, é como um triângulo. Se tiramos um vértice, ele não faz sentido. Portanto, nós precisamos, as pessoas precisam do lucro que vem, por exemplo, das empresas. As empresas têm que investir em matérias-primas, em preservar o capital natural, senão não vão ter para continuar a ser sustentáveis financeiramente. As pessoas precisam dos serviços dos ecossistemas e as pessoas precisam de ser capital social, mão de obra, para continuar a pôr a máquina a funcionar, seja qual for o agente. Alguém já ouviu falar sobre os ODS? Sustainable Development Goals. Primeira vez? Não? You heard about this, SDGs, or no? For the... Yes? De qualquer forma, vou-vos mostrar aqui um vídeo que foi lançado, chama-se o endorsement, que é utilizar figuras públicas conhecidas para falar sobre os ODS. Injustice and inequalities. The generation that saves the planet from climate change. And this is how it will get done. The global goals. A 15-year plan. For everyone, everywhere. With no one left behind. We live in a world where nobody Anywhere lives in extreme poverty. Where no one goes hungry. Where no one Wakes in the morning. asking if there will be food today. We will live in a world where no child has died. Diseases we know how to cure. And where proper health care Is a lifelong right for us all. We will live in a world where Everyone goes to school. and education gives us the knowledge. And skills. for fulfilling life. We will live in a world where all girls and all women have equal opportunities to thrive And be powerful and safe. We cannot succeed if our world is We will live in a world where all people can get clean water and proper toilets at home, at school, and at work. We will live in a world where There's sustainable energy for everyone. Heat, light, and power for the whole planet. without destroying the planet. We will live in a world where economies prosper. And new wealth leads to decent jobs for everyone. And we will live in a world Where our industry Our infrastructure and our best innovations are not just used to make money, but to make all our lives better. we will live in a world where prejudices and extremes of equality Are defeated inside our countries and they change their countries. Where people live in cities and communities that are safe, progressive, and support everyone who lives there. where we replace What we consume. Planet where we put back what we take out of the earth. We live in a world that is decisively rolling back from climate change, where we restore and protect the the life life in our oceans and seas. Restore and protect life on land. The forests, animals, the earth itself. with peace between and inside countries. Where all governments are open. And answer to us for what they do at home and abroad. And the justice rules. With everyone equal before the law. Where all countries, we their people. Work together. Partnerships of all kinds. To bring these other goals to reality. These are the United Nations global goals. For sustainable development. Let's get to work. Só para fazermos aqui um pequeno enquadramento, esta Agenda 2030 veio substituir aquilo que eram os Objetivos do Milénio, os ODMs, que tiveram uma atuação em 15 anos, 2000 até 2015. Eram apenas estes que vocês estão a ver aqui, mas que na altura foram adequados à conjuntura do que era necessário nas sociedades naquele início de milénio. A partir de 2015 até 2030, e por isso o nome Agenda 2030, eles foram substituídos por 17. Portanto, viu-se aqui a necessidade, ao longo destes anos, de trabalhar e de partir alguns deles que estavam muito aglutinados. Porque imaginem, ok, mantivemos aqui, por exemplo, as parcerias, mas a sustentabilidade ambiental englobava muita coisa. E por isso ela foi dividida em temas de maior impacto, de maior pormenor, para também se trabalhar de outra forma.
Depois vimos também aqui a questão da fome e da pobreza que foram separados. Só para verem aqui alguns exemplos. Os ODMs fizeram o seu trabalho, e bem, sobretudo do ponto de vista da educação de muitas crianças de países subdesenvolvidos, e também um pouco ao nível da saúde. Mas havia aqui uma máxima de que, e eles lançaram isto com a Agenda 2030, de não deixar ninguém para trás, porque se percebeu que havia alguns países que não tinham uma ajuda financeira suficiente para fazer um trabalho de qualidade, comparativamente com os países desenvolvidos. Portanto, mais exigência, mais atuação e, para terem uma ideia, eles são 17 ao nível do tema, mas depois têm 169 metas. Portanto, imaginem como se fossem aquelas caixas em que tem uma grande, depois tem outra lá dentro mais pequena e outra e outra. Portanto, vamos destrinçando mais em pormenor. Dos 17 passamos para 169 metas, 244 indicadores. Já diziam os grandes gestores americanos, o que não é bem medido não pode ser bem gerido, ou ao contrário. Portanto, podem pensar assim, que é, precisamos de indicadores, de números, para analisar risco, para trabalhar melhoria contínua. E isto em qualquer organização, não tem que ser só empresas. Portanto, há muito trabalho aqui, vocês podem sempre encontrar na net. Eu, por acaso, até trouxe aqui, que tinha lá em casa, tem mais detalhe sobre os próprios ODS, cada um deles, depois se quiserem posso-vos passar. Aqui está mesmo só, até ao nível das metas, os indicadores também vocês podem encontrar na net, se forem, por exemplo, à Global Compact Portugal, que é uma entidade que só trabalha ODS, tem lá tudo e mais alguma coisa, por exemplo. Também dar-vos nota que esta apresentação eu também deixo ao professor e depois vocês, porque elas têm, grande parte delas têm sempre os links em baixo, com informação, depois se vocês quiserem ir pesquisar, estão à vontade. Portanto, dizer-vos também aqui, cada um dos países tem aqui a obrigação, digo obrigação porque isto é uma agenda voluntária, de alguma forma. E é uma agenda que pode ser aplicada a qualquer organização, uma escola, uma universidade, um IPSS, um município, toda a gente pode fazer trabalho com os ODS. Porquê é que eu digo QB? Porque quem não se alinhar a fazer este trabalho acaba por ficar à margem, por exemplo, de potenciais investidores numa empresa, de potenciais parceiros para um projeto académico. Portanto, convém entrar neste caminho porque é uma agenda universal. Qualquer país está a fazer o seu trabalho à sua maneira. Depois já vos vou mostrar como é que Portugal também está a trabalhar isto. Lá está o grande lema de não deixar ninguém para trás. Estes ODS têm aqui uma forma muito particular de se trabalharem. Imaginem o que o 3. O 3 tem as suas metas, como é uma Agenda 2030, as metas vão até 2030, e depois tem aquilo que é pretendido. Claro que as metas aqui são globais, mas depois cada agente pode ir buscar e pode trabalhá-lo um bocadinho, personalizá-lo um bocadinho de acordo com o seu mindset. Pronto. Dentro destas metas tem os indicadores. Portanto, o 3.1 tem o indicador 3.1.1, por exemplo. Cada ODS não quer dizer que tenha 10 metas ou 15 metas. Eles não têm um número fixo. Há ODS que podem ter, imaginem, o 7 pode ir até o 7.7 e podem ter aí 10 ou 15 indicadores. Há outros que podem ter muito menos. É variável, ok? Mas é só para vocês perceberem isto. Para além disso, estes ODS têm os tais P's. Como eu vos disse que os ODS fazem parte da sustentabilidade, a sustentabilidade tinha aquele tripé que tinha o People, o Planet e o Profit. Então, foram acrescentados mais objetivos também para estes objetivos para os ODS, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As pessoas mantêm-se, o planeta mantém-se, o Profit passou a prosperidade, prosperity, ok? Porquê? Porque o Profit dava muito aquela ideia de lucro, só para os acionistas, para os investidores. E o que queremos é que haja um valor partilhado para todas as partes interessadas, os chamados stakeholders. Por isso passou a prosperidade. Pode ser do ponto de vista económico, mas também pode ser do ponto de vista de mecenato, de voluntariado, no investimento na comunidade, que seja feito com trabalho de mãos, não é? Outro tipo de dedicação sem ser só financeira, portanto, tangível e não tangível. Paz, que tanta falta faz neste mundo, não é? E sobretudo em algumas regiões do mundo, peace, não é? Parcerias,
Já dizia o Confúcio, se queres ir rápido vais sozinho, mas se queres ir longe, vai, mas é acompanhado. E, portanto, as parcerias, muitas vezes até parcerias improváveis, são espetaculares para fazer este trabalho de sustentabilidade. Podemos ter uma ONG a trabalhar com uma universidade ou um município a trabalhar com uma empresa. E isto acontece muito cá em Portugal e em vários setores. E há mais um. Purpose. Propósito. Hoje, as organizações, para além da missão, da visão, dos valores, precisam de ter um propósito. Como se muito se diz que o propósito não é sermos os melhores do mundo, mas os melhores para o mundo. Vamos começar a pensar em conjunto. Vocês têm aí 17 ODS em cima, em cada uma das filas. Se quiserem, podem espalhar os flashcards que têm aí e podem levantar o ODS que acham que faz sentido mediante as perguntas que eu vou fazer. Podem também, obviamente, pedir ajuda do público, os colegas do lado, fazer aqui trabalho em equipa, lá está, trabalho colaborativo. Qual é que é o ODS Core? Ou seja, qual é aquele ODS que é o coração dos 17? Sem ele, os outros não fazem sentido. O que é que acham? Podem mostrar o cartão ou podem falar o número. Eles são todos importantes, mas há um que é o coração. Já acertaram ali atrás. É a educação. Se as pessoas não tiverem conhecimento sobre isto, sobre a importância dos ODS, como é que vamos mudar mentalidades? Por isso é que hoje há sustentabilidade e há conteúdos académicos, como também de formações, por exemplo, a colaboradores de empresas. Se as pessoas não estiverem alinhadas, se não se trabalhar a cultura interna para a sustentabilidade, não há mudança. ODS transversal, já houve aí uma resposta. Aquele que atravessa todos os outros. É o 17. Mas boa, vou continuar aí a tentar. O 17, que são as parcerias. É muito importante haver ligação de parcerias para criar projetos, por exemplo, para comunidades. Há parcerias entre municípios e empresas, por exemplo, para apoiar uma comunidade desfavorecida, onde vão estar envolvidos vários ODS. Já vamos ver também a seguir. Há empresas que se juntam para fazer coisas tão simples e que é o win-win, elas ganham economicamente também. Imaginem, por exemplo, a Prio, estou a dar um exemplo, a Prio e o IKEA. E vocês pensam, what? O que isso tem a ver? Normalmente as pessoas quando vão ao IKEA demoram um pouco tempo ou muito tempo? Ainda há algum tempinho, não é? 1 hora, 2 horas, que muitas vezes é o suficiente para quê? Para carregar um carro. O que é que está nos parques de estacionamento do IKEA? Postos de abastecimento elétrico, para carros elétricos, de quê? Da Prio. Parceria. Todos ficam a ganhar. Obviamente que tem que haver um mindset de sustentabilidade para se trabalhar isto. Claro que isto há indicadores depois, há aqui outras questões económicas. Mas é uma parceria, como por exemplo a parceria da CUF, Hospitais CUF, com o Jerónimo Martins. Para quê? Para apoiar um projeto que visa a alimentação e a higiene oral de crianças de áreas mais desfavorecidas do país. Por exemplo, crianças onde financeiramente os pais não têm capacidade. CUF, saúde, Jerónimo Martins, alimentação. Check. Fazem um projeto de responsabilidade social, que depois tem uma medição de impacto, relatórios, sustentabilidade, etc. Pronto. Empresas como eu para trabalhar nisto, etc. Tem que ser. Vamos lá. Este também já saiu. Em 2015, na Conferência de Nova Iorque, quando eles foram lançados, todos os países estavam lá. Todos os países puderam levar para casa os ODS que acharam que eram interessantes para serem bandeira, para todos os players. Há um ODS que todos os países tiveram que levar obrigatoriamente para casa. Qual foi? Exatamente, alterações climáticas. Porque aquilo que acontece aqui, em Portugal, na Europa, tem repercussões do outro lado do mundo e vice-versa. As alterações climáticas é um ODS urgente e nós em Portugal, por exemplo, na altura, já criámos o roteiro para a neutralidade carbónica até 2050, por exemplo, e há outros projetos, Plano de Energia e Clima e por aí fora. O que veio da bazuca também vem muito, do dinheiro investido da União Europeia também é muito para estas questões climáticas, portanto é prioritário. Só para também terem isto de ideia como informação. Há pouco tempo aconteceu a COP, Brasil. Alguém sabe o que são as COPs? Conference of Parties.
2015 até 2030, não podemos dizer aos países, olha, trabalhem e 2030 nós encontramos, tchau, até lá. Não. Todos os anos, os países têm que dar ponto de situação do trabalho que estão a fazer do ponto de vista climático. As COPs, temos a COP de clima, que é esta que já vai na 30. As COPs ligadas à biodiversidade acontecem de 2 em 2 anos. Por enquanto. Não devia de ser ainda, mas pronto, já há algum trabalho feito nesse sentido. Mas têm um trabalho mais vagaroso, não quer dizer que a biodiversidade não seja importante, que é, mas houve um despertar mais tardio. Interessa que acontece. Depois, ficam já a saber então sobre o que é isto das COPs. E depois o que é que acontece lá do ponto de vista dos riscos, de melhorias contínuas. Agora falou-se muito da desinformação. Ainda há muita desinformação, como é que é possível, não é? E de mais cooperação. Sendo que há países que agora na COP30 não estiveram presentes e são os que mais poluem, não é? China e Estados Unidos fazem 1/3 da poluição mundial. Mas quando ainda temos representantes com pouca literacia para isto, torna-se mais difícil. Mas vamos lá. A Europa é sempre a pioneira e nós estamos na Europa e vamos fazer o nosso melhor. Quais os ODS prioritários? Todos são, de alguma forma. Mas há 2 que, se calhar, muitos de vocês, se calhar, desde que se dão como gente, eu também, infelizmente, sempre ouvimos falar sobre eles. A fome e a pobreza. Por mais ajuda humanitária que exista, há muitos lobbies, há muitos interesses e, portanto, há muita coisa que não está ainda a fazer acontecer em países que tanta falta têm de recursos alimentares, por exemplo, não é? Países, por exemplo, do continente africano é um caso. Mas estes 2 continuam a ser prioritários e difíceis de alcançar. Mas não quer dizer com isto que tenhamos que baixar os braços, nem pensar, não é? E, está quase. Eu já vi ali para trás. Qual é aquele que implica a sensibilização da opinião pública? De qualquer um de nós. Não, mas ali atrás acho que você tinha levantado esse há pouco. Mais alguma tentativa? Exatamente. O 12. Consumo e produção responsável. Os consumidores são agentes de mudança. Se tivermos consumidores com mais literacia, todos somos consumidores, não é? Todos vamos ao supermercado, ou pelo menos os nossos pais vão ao supermercado, não é? Se o consumidor tiver literacia para este tema, vai optar por comprar um produto que é mais sustentável, que vem de fontes conhecidas, que tem, imaginem, de fair trade, comércio justo, que tem uma pegada de carbono mais curta, que é nacional, por exemplo. Então, o consumidor vai ajudar a forçar as empresas a trabalhar para quê? Para mudar a forma como está a adquirir determinados produtos. Eu, se calhar, já não quero ir buscar um produto que vou desflorestar a floresta amazónica só porque me dou ao luxo de querer alguma coisa naquele dia na minha mesa. Ou na noite de Natal. Portanto, vai forçar as cadeias de valor a pensarem de outra forma. A trabalharem isto de outra forma. Percebem? O consumidor tem um papel ativo na mudança das empresas. Porque depois a competição é, eu vou comprar ali, não vou comprar ali. Então a empresa vai ter que se meter ao caminho, não é? Como se diz, porque senão não vai ser competitiva num determinado setor. Estou a falar dos alimentos, mas pode ser outro qualquer. Última aqui. Quais são os 5 ODS que estão mais relacionados com as melhorias da democracia e da governação? Pensando em Portugal. Boa, esse é um. Pensando em Portugal, o que é que faz mover um país? É o quê? A justiça é uma. O outro é o qual? Saúde. Excelente. Saúde. Para a população. Certo. Mais. Esse é a indústria, não é? Educação é importante, mas imaginem os pilares que movem um país. Justiça e segurança, saúde, educação, trabalho digno, ok? Água e saneamento, sim, também, mas eu pus ali 5, mas podemos pensar em 4, também está tudo bem. Depende, eu não quero... Há respostas que não são completamente fechadas. Natureza, recursos naturais, pronto, mas pensem essencialmente nestes, porque eu vou continuar-vos a desafiar. Mas vocês são espetaculares, pá. Espetaculares. Então, porque gosto de vos baralhar um bocadinho, na positiva, claro. Todos os ODS têm uma coisa em comum.
Se olharmos para cada um deles, eles têm os 3 P's daquele triângulo juntos. Imaginem, o 11 das cidades. O 11 tem o quê? Tem as pessoas, a segurança das pessoas, não é? Os empregos dignos para as pessoas, a justiça social, portanto temos a parte de people, tem a parte ambiental, as cidades para serem smart cities, por exemplo, têm que ter uma boa gestão de resíduos, uma boa gestão de água, têm que ter espaços verdes, não é? Tem que ter uma boa qualidade do ar, muito planet, e obviamente uma cidade precisa de movimento económico, precisa de emprego, precisa de parcerias estratégicas dentro da cidade, como vos falei, porque se as pessoas não tiverem emprego, como é que vão gastar nos comércio e serviços de uma cidade, por exemplo? Pagar transportes, pagar uma casa. Portanto, todos eles, eu agora dei o exemplo do 11, mas é um exercício que vocês podem fazer para qualquer ODS. Tem os 3 P's aqui. E ao mesmo tempo eles estão ligados uns aos outros. Eles não trabalham de forma isolada, por isso é que muitos de vocês estavam a levantar vários ao mesmo tempo. Faz sentido. Porque imaginem, para termos saúde de qualidade, precisamos de ter quê? Boa qualidade do ar. Sabemos que grande parte das doenças que estão a acontecer hoje em dia, porquê? Por causa de todas estas questões climáticas. A resistência de bactérias, vírus, as zoonoses que estão a aparecer dos trópicos para aqui, dengues e afins, aqui deste lado. Porquê, não é? Por causa destas questões climáticas. Precisamos, para ter saúde, ter uma boa alimentação também. Precisamos ter educação para a saúde. Precisamos ter cidades que tenham serviços de saúde, com parcerias. Estão a ver? Eu podia agora estar aqui. Precisamos ter saneamento. Muitas das doenças do século passado eram por falta de saneamento. Estão a ver a ligação que eles têm uns com os outros? Ainda que alguns são muito económicos, o trabalho digno é muito económico, a questão da inovação é muito económico, estes são muito ambientais, não é? Que vocês falaram, o 14, o 13, o 15. Apesar de eles estarem muito divididos nestas dimensões, mas eles todos têm os tais 3 P's lá dentro. Agora, para biólogos. Agora é especificamente para vocês. Imaginem que, se eu vos disse que eles estão todos interligados, eles funcionam como um ecossistema. E agora vou passando isto para a vossa linguagem, para a nossa. Tal como uma floresta, retirar um elemento até a alimentar é destabilizar o sistema. Se um sai, se calhar vai fazer muita falta para ajudar os outros. Então vamos lá perceber. Quais é que são os ODS que vocês acham que morrem se colapsar a biodiversidade? Se tirássemos o 15, vocês falaram, e bem, alterações climáticas, a parte do consumo, de termos disponível matéria-prima, as cidades, não se esqueçam que as cidades, como eu vos disse há bocado, precisam também da componente da biodiversidade, precisam de espaços verdes para regulação de temperatura, para oxigênio, para termos biodiversidade urbana, porque existe, vocês sabem, o saneamento e, obviamente, a parte de, se há falta do 15, vamos ter menos alimento disponível. Que ODS dependem mais diretamente dos processos biológicos? Certo? Mais. 13, já mostraram lá em cima bem. O 3, vejam se faz sentido ou não. Fome. Tem um impacto, se há falta de alimento, há aqui uma relação direta com a componente agrícola. Até saiu uma estratégia que é do prado ao prato. Está relacionada com esta parte. E a agricultura está associada à biodiversidade. Pensem nos polinizadores. As doenças, a saúde, doenças. Há bocadinho dei-vos esse exemplo, não é? Está aqui. Os ciclos biogeoquímicos. Alguém falou da água. O 7, as energias renováveis. Uma é componente, é a biomassa. Não é tão usada cá, mas há outros países que trabalham muito com a biomassa. Por exemplo, o Brasil. 11, polinização, qualidade do ar. Cidades, claro. Mas como assim? Sim. Vimos a questão da importância que tem termos espaços verdes nas cidades para trabalhar a qualidade do ar. Até há medições de qualidade do ar, máquinas para o fazer. O 13, sumidores biológicos. Lembram-se das ondas? Um está relacionado com o outro. Olhem, temos ali o professor Sá Sousa. Olhem os anfíbios com as questões climáticas. O que é que acontece quando temos secas extremas? O que é que acontece a animais de pele nua, que são tão frágeis? Há um declínio brutal também. 14 e 15 são óbvios, não é? 12.
tem a ver com o consumo e produção. Parte biogeoquímica, os resíduos, economia circular, está dentro do ODS 12. O metabolismo industrial, a parte que está relacionada com os alimentos e com aquilo que é o desperdício alimentar também entra muito neste ODS 12. O 8 e o 9, parte económica, bioeconomia e inovação verde. Já vos vou depois mostrar mais para o fim um bocadinho sobre isto. O 16, há guerra por recursos naturais, certo? Há algum exemplo de guerra por recursos naturais? Pois, exato. E é preciso muita cooperação científica, que eu vos disse há bocado. Boas parcerias. As universidades podem ser fontes importantes de estudos académicos para trabalhar este tema e ajudar os governos ou ajudar empresas. E isso acontece muito, nomeadamente ao nível do capital natural. Há uma empresa, um colega nosso, Nuno Oliveira, que é a NBI, que eles só trabalham com empresas do capital natural. Incrível, uma consultora que trabalha só serviços de ecossistema e capital natural. Quais os ODS que formam o coração biológico da Agenda 2030? Há bocado 4 era o coração geral. Mas e se pensarmos na biologia? Quais é que são? 14, 13, não é? 15. 13, o 14 e o 15 são aqueles que são o ex-libris, não é? Dos 17 ODS para a biologia. Mas, como vos disse, eles não trabalham sozinhos. O 14 e o 15 não sobrevivem sem estes restantes. Faz-vos sentido ou não? O 14 foi até há pouco tempo era aquele ODS que tinha pouco investimento dos países. Quando se começou a perceber que o oceano é o maior aliado no combate às alterações climáticas, porque, por exemplo, os manguezais conseguem captar 4 vezes mais CO2 do que as florestas, espera aí. Então, o oceano não é aqui de todo aquele parente pobre que só metemos para lá lixo. Não, ele tem esta importância brutal. À conta disso, já Ocean Summit, conferências dos oceanos, Portugal teve 2 anos seguidos a Conferência dos Oceanos cá. Há muito trabalho a fazer. Com um coração azul enorme que nós temos neste planeta. Aliás, o planeta é azul, por isso temos que também trabalhar para isso. Portanto, isto é para vocês refletirem sobre a ligação que estes ODS têm com todos os outros. Vocês podem ser atores principais nesta demanda das ODS. Portanto, claro que isto não é fácil, mas temos que nos juntar ao lado bom da força. Porquê é que eu digo que nem sempre é fácil? Porque este progresso nem sempre foi espetacular. A pandemia travou um pouco isto. Porque quer dizer, se queremos, por exemplo, reduzir o que é descartável, e durante a pandemia tivemos tanta coisa, luvas, máscaras, tanta coisa que não ajudou o ODS 12, por exemplo. Houve tanto foco no tema do Covid que se esquecemos do 5 ou do 10 que vocês mostraram aí tanto, por exemplo. O que é certo é que todos os anos sai um relatório que mostra como é que estamos em termos de Europa, eu só trouxe a Europa, mas há também o Mundial, como é que estamos a trabalhar ODS, porque os países têm esta responsabilidade. E o que nós vimos aqui é que ainda há trabalho a fazer. Estes ODS que aqui estão, ou pelo menos estes temas que estão ligados aos ODS, ainda têm que fazer mais trabalho. Os nórdicos são os nossos senhores número 1 sempre na Europa. Estão sempre 20 anos à nossa frente. Devíamos tê-los sempre como exemplo. Como é que estão os portugueses? Portugal, em 2015, escolheu 6 ODS para serem indicadores deste caminho pelos diferentes agentes. Quando eu digo diferentes agentes, todas as organizações possíveis nacionais. Um deles, vocês já sabem, que é o 13. O 13 era obrigatório. Alguém tem ideia de qual é que podem ter sido os outros? 4. Exatamente. O 4, que é a educação. Sem dúvida. Portanto, o 4 e o 13 são mais o 5, verdade, 8. Temos que ter das 3 dimensões, temos que ter ODS ambientais, mas também não podemos deixar as outras dimensões da sustentabilidade de lado, não é? O 14 é tão importante para nós temos mar. Isto aqui vai-vos mostrar o que é que foi escolhido e o que é que está a ser trabalhado. Podemos ter empresas a trabalhar 15 dos 17, 13 dos 17. Temos uma Câmara a trabalhar 8 ODS diferentes. Só para verem também que quem está a coordenar foi o Instituto Camões que começou na altura a coordenar isto e agora a responsabilidade de trabalhar a Agenda 2030 já é outra.
Acertou, bem. Compromete-se com uma educação de qualidade para que todas as crianças, jovens e adultos, em condições de igualdade e com condições de sucesso, desenvolvam plenamente competências. Eu no final deixo-vos também na apresentação alguns documentos onde vocês podem ir procurar, portais e afins, onde podem ir procurar qual é que é o ponto de situação deste trabalho dos ODS no país. Por exemplo, a Pordata tem lá os dados todos, indicadores e afins. O que é que se está a fazer ao longo dos anos? O 5, acertaram vocês também aí. E transformar as práticas de vivência em sociedade, sem estereótipos. Portugal compromete-se a acabar com todas as formas de discriminação e garantir a participação plena e efetiva das mulheres na sociedade. Por essa razão, implementamos planos de combate à violência doméstica e de género, assim como ações para promover a não discriminação na sociedade em geral. Para um Portugal sem discriminação de género. Uma economia digital, com investimento em infraestruturas sustentáveis e resilientes, alinhados na promoção da coesão territorial, na aproximação dos centros de produção de conhecimento às empresas, na criação de valor e incorporação de tecnologia para um Portugal mais inovador. O 10 também. Afirma-se contra todas as formas de discriminação e desigualdades socioeconómicas, focados em combater a pobreza e a exclusão social, com especial atenção à primeira infância, reduzir desigualdades. Queremos uma repartição de rendimentos mais equilibrada. Portugal está Estes já sabiam, é obrigatório. E o Acordo de Paris. Estabelecemos metas ambiciosas. Até 2030, vamos reduzir as emissões de gases com efeito de estufa entre 30% a 40%. Muitas destas centrais que já não existem, pelo menos já tivemos, creio que 2 que já foram desmanteladas, centrais a carvão. Estratégias de longo prazo. Estão a ver o roteiro, está ali também. Orientações estratégicas e ações nacionais, reforçando a criação de empregos, produtos e serviços associados às tecnologias de Estão a baixo ver, este 13 também está associado ao 9, por causa da inovação, da tecnologia. Estão todos ligados. E bem, 14, espaço marítimo. não havia hipótese, não é? Fazem do nosso país o maior Estado costeiro da União Europeia. O mar está na história, na geografia e na identidade de Portugal, empenhados na preservação e na utilização sustentável dos recursos e serviços dos ecossistemas marinhos, nos termos da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e com base na melhor ciência disponível, pugnamos pela defesa dos oceanos, a exploração sustentável dos seus recursos, com respeito pela biodiversidade marinha. Destes ODS dos 17 nacional, o que está para cima, setinhas a verde, quer dizer que há algum progresso positivo para o respectivo ODS. O que está a laranja quer dizer que está estagnado, não se tem feito grande coisa. O que está amarelo, há alguma coisa feita, mas não muito significativa. É um progresso vagaroso. E infelizmente o que está para baixo não tem sido feito grande coisa. E porquê é que eu também vos trouxe isto? Porque se pensarmos nos nossos ODS Score da Biologia, vemos aqui o 15, que não tem estado a ser feito um trabalho espetacular. Ao nível das empresas, que é o que eu sei, há muita coisa que está a ser feita, mas porque as empresas são bons influencers, e muitas vezes até mais do que os próprios governos, e eles precisam trabalhar este tema, mas realmente, mais uma vez, isto acresce um pouco a responsabilidade para o vosso lado, quando vocês estiverem a trabalhar futuramente e no vosso local de trabalho poderem fazer mais ativamente sobre os recursos naturais, sobretudo a vida terrestre, para acabarmos com isto. O que é certo é que, apesar de termos, e estamos naquele ranking onde estão os nórdicos, nós estamos em 22º lugar, temos alguns ODS a vermelho, não estão espetaculares, está aqui o 15, o 14 também não está ainda a ser feito grande trabalho. Temos alguns no laranja, quase como se fosse um semáforo, não é? Alguns no laranja e temos alguns no amarelo. Portanto, ainda aqui, portanto, isto tem a ver com aquilo que é o percurso moderado ou não deste trabalho para os ODS. Portanto, não há nenhum que esteja plenamente concretizado e faltam-nos 4 anos. E estamos assim. O que é curioso porque isto está no Orçamento de Estado. Portanto, isto está no Orçamento de Estado. Há dinheiro para isto, para se fazer este tipo de trabalho. Há financiamento para isto. Respirando, porque agora vamos passar à segunda e última parte, que tem um grau de complexidade um bocadinho maior, que é como é que vamos pôr isto tudo na prática. Porque queremos pôr isto tudo na prática. Agora descobrimos
percebemos a importância deles, mas como é que vamos trabalhar isto nas organizações, no futuro, e o vosso papel, mais uma vez, tão importante neste make it happen, como dizia há bocado no vídeo. Portanto, precisamos sempre aqui um pouco desta pausa para começarmos a perceber, então, como é que estes ODS podem entrar como uma decisão tão importante para qualquer organização. Eles têm aqui e dão-nos uma perspectiva muito boa de como é que nós podemos fazer este trabalho em parceria. Pensem que no mundo corporativo em geral, e quando pensamos no mundo corporativo, pensem que a universidade, apesar de ser académica, acaba por tem colaboradores, tem contas a pagar, tem estratégia, tem a sustentabilidade nas suas 3 dimensões também, e portanto acaba por ser uma entidade que não é bem indústria, ou empresa, mas tem um perfil com algumas semelhanças. Portanto, pensamos que as empresas não é só as empresas de produção, podemos pensar em hotéis, é uma empresa. Podemos pensar numa loja, pode ser uma empresa mais pequena. Uma startup é pequena, mas vai ser uma empresa maior. É uma empresa. Como é que os ODS podem ajudar a maximizar isto? São importantes para o negócio. Quem faz isto, apesar de ser uma agenda voluntária, livre, isto ajuda-nos a otimizar os processos, isto ajuda-nos a gerir os riscos, isto ajuda-nos a criar notoriedade nos mercados, cá e fora. Isto ajuda-nos a atrair consumidores. Ajuda-nos, por exemplo, no município a trabalhar junto com os nossos cidadãos, a estarmos próximos das necessidades, das expectativas dos nossos cidadãos. Isto ajuda-nos a ganhar dinheiro, que é verdade, precisamos dele também. Portanto, vocês veem aqui que mais do que esta ação filantrópica, que a filantropia também é um termo já um bocadinho em desuso, mas mais do que o ajudar com os ODS, é a oportunidade que isto dá para todo o setor, sobretudo o setor privado. O dinheiro que isto traz. Porquê? Porque as empresas também têm a sua pegada e às vezes não é simpática. Há empresas que têm uma pegada grande de impacto. Nisto tudo que nós vimos agora, em todos estes ODS. E, ao termos conhecimento disto, e ao vocês terem conhecimento disto, não só como biólogos, mas também como consumidores, como cidadãos, como turistas, que são, aquilo que as empresas faziam até agora, o as usual, já não faz sentido. Portanto, temos que mudar aquilo que eu disse há bocado, o propósito. Temos que fazer diferente. E por isso começaram a sair tantos artigos, desde antes da pandemia, de que temos que mudar. Qual é o propósito do nosso propósito de trabalhar isto? É só para ganhar dinheiro? Então, e como é que podemos ajudar quem está à nossa volta? Como é que as empresas podem ser bons vizinhos das comunidades e de outros players, por exemplo? Como é que podem ajudar os colaboradores? Tirarmos esta ideia de que os colaboradores estão lá só para receber dinheiro e acabou. Não. Como é que podemos trabalhar a dimensão social? Do ponto de vista corporativo, os ODS estão sempre, e temos que os posicionar na empresa, e há outra coisa que não os vem esmagar, nem vem competir com eles, que é o ESG. O ESG é sustentabilidade na mesma. Economical, Social and Governance. A governance está muito ligada à parte económica. Pensem que é o mesmo tripé, só por dizer que foi um nome, um acrónimo, que foi criado para empresas, só. Para trabalharem isto, para mostrarem aos bancos: olhem, nós estamos aqui com muitas boas práticas ambientais, boas práticas sociais e também com um bom modelo de governo. Porque ao apresentarem esse relatório ao banco, e isto foi muito pressionado pelos bancos, o banco disse: ok, então vamos dar dinheiro. Os chamados Green Bonds, Blue Bonds, é um financiamento mais acessível se a empresa está a ser bom aluno neste ESG. Portanto, o ESG e os ODS são muito parecidos, é tudo sustentabilidade. Só por dizer que ODS qualquer entidade pode usar, o ESG é só para empresas, bancos, ok? Portanto, é só para vocês verem. Eu até fui buscar esta imagem porque está muito ligado os ODS, os sociais, os da parte económica e os da parte ambiental, está tudo ligado ao ESG. Daqui para a frente vocês vão ouvir muito falar sobre isto, mesmo que seja um biólogo a trabalhar numa empresa. E espero que sim, também, porque cada vez há mais, felizmente. Podem ir para a investigação, mas também podem ir trabalhar para empresas. O que é que nós precisamos de fazer? O que é que as empresas fazem no geral? Vamos ter com elas
vamos ver. Elas dizem, eu quero ser sustentável, eu preciso trabalhar isto, como é que vamos fazer? Ok, então vamos lá ver quais são as boas práticas que eles já têm, o que é que podemos dizer para eles fazerem. Imaginem, se tivermos uma empresa de energia, o que é que podem fazer mais em torno da energia? Se tivermos uma empresa ligada ao turismo, o que é que podem fazer mais em torno do setor do turismo? Sendo que há, por exemplo, hotéis que trabalham 6, 7, 8 ODS. Pronto. Assim como uma metalúrgica ou uma empresa de retalho, do retalho, por exemplo, de roupa, que tem um impacto gigante, também trabalhar vários ODS. Mas temos que perceber o que é que eles querem fazer em termos de boas práticas. O que é que os seus stakeholders querem deles? O que é que os clientes querem? O que é que os colaboradores querem? Vamos perceber quais são os grandes temas materiais para se trabalhar. Para eles fazerem trabalhar essas boas práticas até 2030, por exemplo. Vamos ver o que é que a cadeia de valor tem. Os fornecedores, os parceiros de negócio. Porque queremos que todos estejam a falar a mesma língua. Montamos uma estratégia, parece tudo muito simples o que eu estou a dizer, mas isto dá um certo trabalho, pelo menos bons meses de trabalho. Mas pronto, montamos uma estratégia e depois vamos ter os ODS respectivos. Vamos colocar lá os ODS respectivos. Imaginem, querem muito trabalhar com a diversidade e inclusão. Vamos pôr o 5 e o 10. Um setor do turismo quer muito trabalhar, um hotel quer muito trabalhar os resíduos. Vamos pôr lá o 12 também. Nós queremos pôr painéis solares, queremos reduzir os consumos de água. Vamos pôr ali um 13 também. Ok? Portanto, os ODS depois vão se posicionar dentro daquilo que são essas boas práticas e desses compromissos que essas empresas vão ter que assumir com toda a gente. Vão ter que gastar dinheiro, vão. Painéis solares, há dinheiro para gastar, por exemplo. Dá formação a toda a gente. Vamos pôr o ODS 4. Vamos dar formação de sustentabilidade. Eu tenho 200 e não sei quantos colaboradores num hotel 2 hotéis na Madeira, mais outro cliente com mais não sei quantos colaboradores para dar formação. E mentoria. Vamos trabalhar todos para isto, para a sustentabilidade. Então, há investimento e estes ODS estão lá. E o que é que eles têm que... Porquê é que eles fazem este trabalho todo? Porquê é que eles têm que fazer isto tudo? Porque têm que fazer relatórios. Porque a Comissão Europeia diz, meus amigos, saiu uma diretiva que vocês têm que escrever em relatório de sustentabilidade tudo aquilo que fazem. A estratégia, consultar os stakeholders ou não, fazer uma matriz de materialidade, mostrar as boas práticas, medir indicadores. Quanto de consumo? Baixei X de consumo de energia. Baixei isto de consumo de água. Olha, consegui dar não sei quantos quilos de comida para comunidades. Há tantas boas práticas. Homens e mulheres a ganhar o mesmo. Tenho não sei quantas porcentagem de mulheres em cargos de liderança. Boa. E isso também está. A Comissão Europeia, com uma diretiva, que é a CSRD, diz, meus amigos, temos que reportar. Sobretudo as grandes empresas cotadas em bolsa, não têm hipótese. Uma Galp tem que o fazer, por exemplo. As outras, consoante o número de colaboradores e o que faturam, também vão ter que fazer. As pequenininhas, convém, não são obrigadas para já, mas se reportarem, se fizerem estes relatórios, ficam a ganhar aquilo que eu já vos mostrei. Notoriedade, atraem os clientes, chegam ao mercado externo, conseguem melhor financiamento, conseguem prever os riscos. Pensem que o município é a mesma coisa. Não é SG, mas fazem relatórios de sustentabilidade. Têm que medir isso tudo. Isto já é obrigatório. E, portanto, os ODS também entram nos relatórios. Nós estamos a fazer esta boa prática estamos a aproveitar todo o material que era para deitar fora para fazer, sei lá, para doar ou para fazer outra coisa qualquer lá, não estou-me a lembrar agora dos hotéis. Ok, está lá o ODS 12. Boa, então vamos ver quanto material é que vocês não deitaram fora e que reaproveitaram. Tínhamos aqui 300 televisões e agora este hotel substituíram televisões de 300 e tal quartos. E agora o que é que vocês vão fazer com elas? Olha, vamos pôr um preço mais acessível para os colaboradores que quiserem comprar, que é bom, porque há pessoas que não têm possibilidades. O resto vai para instituições. O hotel não precisa desse dinheiro. Portanto, é um donativo, é uma responsabilidade social. Depois, fazem o quê? Medem, doámos não sei quantos quilos de comida, por exemplo. Reaproveitámos não sei quantos para fazer o material X e Y
Tudo isto são números, porque é o que eu vos disse, é gerir o risco. É perceber, eu tenho que reduzir, até porque pensem, um investimento num painel solar, em painéis solares, ao fim de 20 anos aquilo está pago. Porquê? Porque depois tem muito menos consumos. Se eu até elucidar os meus hóspedes, e eles fazem isso também, um hóspede que está num hotel, que se porte bem, que tenha uma estadia green, não use banhos de imersão, que não tenha que estar sempre com o ar-condicionado ligado. No final da estadia, não troque toalhas todos os dias. No final da estadia, olha, tem direito a 10% de desconto para ir ao restaurante gourmet do hotel. Ou, numa próxima estadia, tem direito a... Fidelizam o cliente. Estão a perceber? O cliente volta e estão a sensibilizá-los com o seu modus operandi. E outras empresas fazem. O IKEA faz muito isto dos móveis em segunda mão. Em vez de ir à natureza, buscar madeira nova para criar móveis novos, pede aos clientes, entregam o móvel em segunda mão, o cliente recebe um determinado valor pelo móvel em cartão, que o vai obrigar a comprar um móvel novo no mesmo sítio. É o win-win e a economia circular. E o IKEA está a sensibilizar de que nós estamos a trabalhar a economia circular e a preservar os recursos naturais. Estão a perceber? Há muita estratégia que as empresas usam neste sentido. Porque, de facto, não há um plano B. Vou-vos deixar vários, deixei-vos aqui vários exemplos. Estão a ver aqui empresas que colocam nos sites os seus compromissos estratégicos e os ODS respectivos. Vejam, por exemplo, também, Caixa Geral de Depósitos tem o propósito aqui escrito, tem aqui os diferentes compromissos estratégicos e os respectivos ODS. Poderia haver mais. Isto é uma cooperativa ligada ao turismo. Fez isto. Trabalha a regeneração, tem os vários ODS, tem os vários compromissos e os temas ligados também. Assim, numa imagem, numa infografia muito gira. Com alguns ODS prioritários. E vocês pensam, mas é para trabalhar todos? Não. Não é para trabalhar todos. Vamos escolher apenas aqueles que estão ligados ao negócio e às práticas que queremos fazer. Não vamos estar a fazer greenwashing, que é inventar coisas. Dizer que fazemos e depois não é verdade. E depois os números. Metas. Portanto, trabalhar aqui metas para cada um dos ODS. Portanto, ficam aqui com... Também depois há projetos muito giros, eu falei-vos há bocado, da PRIO com o IKEA, mas há tantos outros projetos, a Nestlé, a Johnny Martins, projetos específicos para este tipo de ODS. A Sonai também, a Navigator, aqui a parte dos Açores, por exemplo, com este ODS 8. São projetos depois que vocês veem, por exemplo, este é de uma cooperativa, é muito giro, para incentivar o comércio local. Portanto, há aqui muitos exemplos. Existem também documentos das Nações Unidas com projetos fora daqui, muito interessantes, que envolvem comunidades inteiras e às vezes até o próprio país. Temos aqui outros exemplos em zonas mais desfavorecidas, como por exemplo temos jovens a criar associações e a proteger os recifos de coral, ODS 14. Depois fala lá sobre estes projetos em si. Coisas incríveis, como termos mulheres a aproveitar plástico para trabalhar outra coisa e vender. Eu vou-vos lançar 4 pequeninos desafios e vocês têm que tentar perceber, para estes 4 desafios, quais é que acham que são os ODS mais críticos para atuar nesse desafio e quais é que vocês acham que são as competências que um biólogo deveria de ter na empresa para ajudar a trabalhar isto no Departamento de Sustentabilidade. E são desafios que são muito comuns, garanto-vos. Imaginem uma empresa que tem um problema climático na cadeia de valor. Fornecedores, produtores estão com um problema climático. Quais é que são os ODS críticos aqui? Um problema climático com a cadeia de valor. O que é que acham? Pode ser o 13 e depois, eventualmente, também o 14 e o 15. Mais sugestões. Podemos pôr também o 12 e o 6. O 12, por exemplo, se tem a ver com produção, consumo e produção, precisamos de matéria-prima. Às vezes uma questão climática pode fazer com que haja a perda de uma matéria-prima. De repente deixar de haver um ingrediente qualquer, deixar de haver algo, farinha, qualquer coisa. Olha, imaginem, a Ucrânia é o celeiro da Europa. Há muita coisa, muitos países dependiam daquilo que vinha da Ucrânia, da alimentação base, não é? Pode pôr em risco as cadeias de valor. O que é que isto exige no mundo real? O que é que era preciso aqui, do ponto de vista da biologia? Tem a ver com o clima propriamente dito?
precisamos de chuva, precisamos de calor, precisamos de solo fértil. O que é que se passa, não é? Gerir os recursos naturais, compreender mais sobre a biodiversidade, sobre os ecossistemas. O que é que está ali em falta? Imaginem que a empresa precisa de medir impacto ambiental, precisa de cumprir com o que vem lá do relatório e precisa de medir impacto ambiental. O que é preciso? Quais são os ODS para isso? Medir impacto ambiental. Podem ser vários. Sim, o 6, sim. O 7, energias renováveis, está ligado a impacto ambiental, obviamente. Temos os ODS coração, não é? Os da biologia. O 12 também. O 12, o 13, o 6, está reticências. O 14. Isto é para puxar para vocês. Isto são só alguns exemplos. Para medir o impacto ambiental, precisamos de biólogos. O que é preciso? O que é que os biólogos precisam para medir impacto ambiental? Biologia. Eu, quando saí da universidade, quando saí daqui, eu fui fazer estudos de impacto ambiental. Comecei assim, com muito gosto. O que é preciso para medir impacto ambiental? Precisamos de indicadores ambientais. Precisamos de compreender os sistemas vivos, perceber se têm impacto. Eu comecei a perceber, por exemplo, o impacto que tinham os aerogeradores nas aves. Andei a fazer um trabalho de campo em que tentava perceber se havia mortalidade por causa disso. Já para não falar das teses, não é? Das teses. Que fiz as minhas teses com rapinas noturnas, em que tentava perceber o impacto das estradas na mortalidade e na densidade das rapinas noturnas. E eu, no meu relatório de tese, portanto, na minha tese de licenciatura e de mestrado, eu tive que analisar indicadores. Eu tive que perceber, não é? Variáveis, tive que trabalhar variáveis. Aqui é um pouco a mesma coisa. O município tem problemas de água, seca ou poluição. Vou passar este. Vou ficar aqui só com o último. Vá. Este, que tem ali uns miminhos da biologia também para vocês. O último aqui. A empresa quer soluções sustentáveis. Quer inovar e ter soluções sustentáveis. Inovação. O que é preciso? Há um ODS para a inovação. Qual é que é? O 9. Vejam aqui coisas espetaculares. Como é que a biodiversidade, como é que a natureza pode trazer coisas tão boas. Temos aqui fungos que na Amazónia podem naturalmente consumir plástico. Imaginem, é uma inovação made by nature. Nem precisamos de muito. Como hoje em dia se utiliza a biomimética, devia trazer aqui outra coisa só a falar sobre isto. Biomimética, e nós utilizamos os animais como exemplo para trabalhar coisas, utilities e afins, que nos fazem muito jeito, que nos dão muito jeito no nosso dia-a-dia. E a NASA, sabem que a NASA se inspirou em quê? Em que animal é que a NASA se inspirou para trabalhar a gravidade? Osgas. Certo? Por exemplo, podia ser mais. Descoberta nova bactéria em corais no Oceanário de Lisboa. Nova espécie aqui que pode trabalhar aqui também o tema da poluição e do tema da destruição dos corais. Epá, a natureza está-nos sempre a surpreender de uma forma incrível. Portanto, o 9 vocês falaram e bem, o 12 e o 13, por exemplo. Portanto, eu podia-vos colocar aqui mais e podia-vos falar aqui de mais temas ou até da regeneração. Por isso, e porque vamos aqui chegando ao final, percebendo que isto não é fácil, é verdade, vocês têm ali muito daquilo que vocês podem trabalhar nas organizações, no geral, não é só nas empresas, a nível do clima, a nível da água e dos recursos, da biodiversidade e capital natural, que já vos falei, a parte da biomimética, que é esta, que é surpreendente, cada vez mais se está a trabalhar isto também no nosso país, e depois, quem gosta de números e de relatórios e de escrever, temos ainda muito pela frente com o ESG e com o reporting. Nature-Based Solutions, isto é o futuro também. As empresas estão a trabalhar soluções baseadas na natureza como práticas ambientais. Muito interessante, estão a financiar e até há empresas a financiar projetos LIFE também para ajudar a natureza. Portanto, eu deixo-vos depois aqui uma série de ferramentas e de sites onde vocês podem ir buscar muita coisa ligada aqui aos ODS. E isto dá que pensar, para irmos terminando. Tenho aqui 2 slides, mas são estes slides só para irmos pensando aqui sobre isto. O que é que vocês veem nesta imagem?
com tudo aquilo que eu falei, com tudo aquilo que é a vossa perspectiva de futuro, com tudo aquilo que vocês trazem no coração de certeza, porque quem vai para a Biologia tem uma sensibilidade diferente para aquilo que é o mundo e eu acho que nós somos seres especiais, só por aí. Basta nós irmos a caminhar ao lado de uma pessoa que vai bem e gosta de natureza, mas nós estamos, ali está a cantar aquilo, aquilo está uma espécie de... Nós temos umas antenas mais especiais, diria. Eu, pelo menos, vou sempre um bocado alerta daquilo que... usufruir da natureza. O que é que vocês veem aqui? Somos natureza, ponto. Esta ideia do dicionário de que o homem está dissociado do meio natural não é verdade. Não pode ser. Portanto, isto mostra que nós somos um. Um minuto para mudarmos o mundo, imaginarmos um mundo diferente e para isto é preciso olharmos para aquilo que eles chamam os wicked problems, não é? Estes problemas que parecem de difícil resolução, tudo aquilo que eu vos mostrei. Como é que nós podemos imaginar um mundo melhor, participar nele e atuar nele? Please close your eyes. Imagine the better future we could have. Imagine that future. What does it look like for you? How do we lift each other up and make it fair? How do we protect nature? Save or share food. Picture the country. Now open your eyes. It's time to talk about the future we want. O futuro é já amanhã, mas nós podemos escolhê-lo. Nós podemos escolher Cristiana Figueres. A Cristiana Figueres foi uma das arquitetas do Acordo de Paris. Portanto, é pensarmos qual é a marca que nós queremos deixar no mundo. Se vocês já pensaram sobre isso, porque quando se vai para a Biologia, já temos esse bichinho cá dentro a mexer. Já há uma ansiedade em fazer alguma coisa de diferente. Eu, pelo menos, falo por mim, que ainda hoje acho que é isso que me move. Nós temos que tentar deixar cá um legado, seja em que circunstância for. Pode ser uma coisa pequenina. Podemos começar já a fazer a diferença na nossa casa, na escola, num grupo de voluntariado. Portanto, se quiserem, eu gostava também de perceber com vocês o que é que vocês levam desta sessão de hoje. Foi uma sessão assim curta-metragem, como vos disse. O que é que depois vocês gostariam mais de saber, sugestões? É importante também deixarem aos vossos professores, agradecer-vos. Se tiverem alguma questão, seja disto, seja da minha parte, do meu percurso, sou uma bióloga como vocês, amo esta casa, venho cá quando for preciso, os professores chamam, estou cá. E obrigada por vocês também. Acima de tudo, um comentário. Muito obrigado, Clara. Então. O que acabaram de assistir foi algo de verdadeiramente brilhante. Eu acredito que vocês não estejam ainda verdadeiramente refeitos do que tiveram a oportunidade de apreciar, não só pelas extraordinárias capacidades comunicativas da Clara, mas, sobretudo, pela importância e pelo impacto que aquilo que vos foi transmitido irá, acredito, seguramente ter no vosso futuro. Hoje é, inequivocamente, o primeiro dia do vosso futuro. Há aqui uma série de mensagens extraordinariamente importantes que eu acredito que vocês tenham retido, irão refletir sobre elas nos próximos tempos. Naturalmente, como referiste, Clara, depois agradeço muito que disponibilizes a apresentação para eu poder colocar na plataforma e vocês poderem revisitá-la sempre que quiserem, para além, evidentemente, do próprio vídeo no canal YouTube do Departamento, que oportunamente será também difundido. O papel dos biólogos é um papel fundamental. Nós não combinámos nada, eu não sabia o que é que, até há relativamente pouco tempo, o que é que a Clara nos iria trazer, sabia apenas que iria ser algo verdadeiramente extraordinário. Mas é muito interessante constatar que aquilo que foi, no fundo, o que emana da narrativa da Clara, de alguma forma vai ao encontro daquilo que, vocês lembrar-se-ão, que foi o meu primeiro seminário convosco, em Biologia e Sociedade. Lembram-se? Quando eu vos disse o que é estar numa universidade, não é? Que é estar permanentemente inquieto, ter inquietação da boa, como se costuma dizer, porque é isso que nos faz avançar, é isso que nos faz crescer, é isso que nos faz sentir que, de facto, contribuímos com algo para nós, para os que nos são mais próximos
e, no fundo, para usar a mensagem forte do trabalho da Clara que aqui partilhou connosco, no fundo, para o mundo inteiro. O que é que queremos deixar para o planeta? Ok? É essa a mensagem. Uma vez mais, muito obrigado, Clara. Obrigada.